Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Delanogari Podcast. Muito obrigado por você acompanhar esse projeto, estou bastante feliz com a repercussão e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui. A gente vai começar a entrar em alguns outros temas além da saúde mental e eu estou bastante empolgado porque é uma oportunidade única que eu tenho de conversar com especialistas na área e, consequentemente, vocês acompanhar esse papo. O meu convidado de hoje é o Dr. Alfeu Zanotto, que é graduado em farmácia, mestre e doutor em bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalha bastante na área de câncer. Professor, obrigado pela presença. É um grande prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite de poder falar, do assunto que é a minha paixão profissional, a pesquisa em câncer e junto com outros pesquisadores que já falaram aí também, pessoas que eu admiro muito. Então eu agradeço o convite. Legal, professor. Vamos começar do começo. Teve uma vez que eu fui numa palestra de um professor, eu não vou me lembrar o nome dele. Ele trabalhava com pesquisa clínica em algum hospital de São Paulo. Foi uma palestra dele na Universidade da Fivale, em Novo Hamburgo. E eu lembro que ele estava explicando mais ou menos o que era o câncer. E eu lembro que o que ficou na minha cabeça, assim, era a dificuldade que a gente tem ou melhor, a dificuldade que a gente tem do ponto de vista terapêutico de conseguir atacar o câncer e não as outras células do corpo, porque ele é muito parecido. O que é o câncer, professor? Essa é uma pergunta, ela é bem oportuna para a gente começar, né? O câncer, a critério, assim, tem uma frase que até eu sempre falo para os meus alunos, assim, se eu ver essa frase mais uma vez numa tese, eu limpo ela da tese e não quero mais ouvir. Que é a seguinte frase: o câncer compreende mais de 100 doenças. O que isso quer dizer, no fundo, né? Estamos falando de uma doença que, na verdade, não é uma, são várias. Não só apenas nos tecidos diferentes em que ele pode acontecer, mas dentro de um mesmo tecido, o câncer ele é diferente de um paciente para o outro. Então, o câncer de mama nem sempre ele é igual de um paciente para o outro. Isso dificulta várias coisas, dificulta principalmente o tratamento, né? Então, ele é uma doença que parte de uma célula que sofreu uma alteração genética e que vai proliferar de uma maneira não controlada, né? Mas muito mais do que só proliferar, né? Essa é uma célula que tem capacidade de invadir, ela é uma célula que tem capacidade de sair do tumor primário e ir para um órgão distante e se semear e formar um novo tumor. Então pensa o quão capaz essa célula é. E não apenas isso, a gente tem que lembrar, ela é muito mais parecida com a gente do que diferente da gente do ponto de vista molecular. Ela tem lá suas pelo menos 4 mutações importantes, 3, 4 importantes, né? Às vezes alguns cânceres têm 10, 20, centenas de mutações num tumor total. Uhum. Mas isso tudo, né, colabora e forma uma célula capaz de passar não reconhecida pelo nosso sistema imune. De alguma maneira ela manipula o nosso sistema imunológico. Então ela é parecida com a gente, então isso já dificulta a vida do sistema imune. Por quê? Se o sistema imune tivesse que... né, ele é muito bom em reconhecer células infectadas por vírus, infecções bacterianas, mas uma célula tumoral tem muita coisa parecida e pode passar despercebida. Mas a gente pode até entrar depois nesse tema, que é como a célula cancerosa também manipula o sistema imune para que não reconheça ela de jeito nenhum. Perfeito, perfeito. Antes disso, professor, por que ocorre esse... A gente estava aqui no podcast do professor Jason, né? Uhum. E ele explicou a replicação, como as células replicam e tudo mais. Mas por que ocorre esses erros Por exemplo, a gente sabe que componente genético é importante, mas imagino que também tenham componentes ambientais. Por exemplo, uma pessoa que fuma tem uma maior chance de desenvolver câncer de pulmão. O que ocorre lá? É uma interação a nível a nível no DNA? Como que isso ocorre? Então, se você pensar num organismo multicelular, a gente, né, nós como estrutura, né, sistêmica e também pensando em nível celular, são maquinarias, né? A maquinaria de replicação do DNA, a maquinaria de transcrição, a maquinaria mitocondrial para formação de ATP. Isso é formado por enzimas majoritariamente. Uhum.
todo o processo é suscetível a erro. Então nós temos uma taxa de erro que ocorre constantemente nas nossas células. E eu não lembro exatamente o número, mas se você pegar um livro focado e vai dizer quantas mutações o ser humano sofre por segundo, nós temos uma quantidade de mutações acontecendo no nosso organismo nesse momento, que a gente, se olhar para o número, ele vai na casa de centenas de milhares, pelo menos. E o erro é natural. Quando você vai duplicar o DNA, você pode errar. A enzima ela tem uma taxa de erro. Mas nós temos também sistemas de reparo. Então nós temos enzimas que fazem o reparo, que consertam fita trocam uma base que está errada, usam a recombinação homóloga, que é pegar o segundo cromossomo que a gente tem e usa ele como molde para reparar algum erro. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está errando naturalmente, numa taxa baixa, mas sempre errando, do ponto de vista de causar alterações na sequência do DNA, que a gente chama de mutações, né? Nós temos o reparo. Agora, a gente pode estimular mais o erro. Como é que a gente estimula mais dano, mais erros? Se eu começo a fumar, por exemplo, se eu me exponho ao sol, uma radiação ultravioleta, eu estou gerando mais dano e, eventualmente, esse dano ao DNA, né, esses agentes genotóxicos que causam, então, lesões na fita de DNA, eventualmente vão superar nossa capacidade de reparo. Então, há uma capacidade de reparo também limitada. E, com a exposição crônica, né, frequente ao tabagismo, à luz solar, às vezes a um composto químico causador de câncer, você vai, uma hora, vai conseguir fazer com que o seu reparo não dê conta. E se essa alteração genética, seja essa mudança no DNA, for uma parte do DNA que codifica uma proteína muito importante para controle de proliferação ou morte dessas células, pode ser que essa célula perca a capacidade de parar de proliferar ou ganhe uma capacidade proliferativa aumentada, e aí você tem a possibilidade de surgir um câncer, né? Perfeito. E aí, inicialmente surgiria, então, um grupo, uma célula inicial, um grupo de células iniciais. Então, beleza, a gente, só para acompanhar uma linha temporal agora, a gente teria ali essas mutações acontecendo, o corpo tende a dar conta disso até um determinado nível, como você comentou, reparando, às vezes a célula deve entrar até em apoptose quando saiu alguma coisa muito errada. Só que quando nós nos expomos a alguns determinados... quando a gente se expõe a algum determinado ambiente, como por exemplo sol e o câncer de pele, fumar, etc., a gente aumenta a chance dessa replicação errada acontecer. Isso. E quando acontece? Tem um grupinho de célula ali, formou um pequeno tumor. Isso, a teoria... A gente tem algumas etapas da formação de um câncer. A primeira é a iniciação. A iniciação é o primeiro dano ao DNA que passou desconcertado, ou seja, que não foi reparado, e que se essa célula então passou, né, o sistema de reparo não reconheceu, ela ficou permanentemente alterada. Isso não vai definir que essa célula vai de fato formar um tumor que a gente vai detectar lá na clínica um dia no paciente. Existe uma pressão seletiva sobre essa célula em que ela tem de alguma maneira ela tem que ter uma vantagem. Você pensa, ela está ali no ambiente, tem um sistema imune que é vigilante, né? Eventualmente vai reconhecer essa célula alterada, mas pensa que essa célula começa a proliferar. Prolifera, começa a formar 10 células, 100 células, 1000 células. Chega um ponto que só proliferar não dá conta. Por quê? Porque ela vai ter... se um tumor começar a crescer e ele não formar vasos, por exemplo, como é que ele vai garantir a entrada de carbono, oxigênio, principalmente carbono, em quantidade necessária suficiente para montar mais células? E aí começa essa célula tem que ser capaz de produzir fatores que estimulem a formação de vasos, que a gente chama de angiogênese, né, no termo técnico. A partir do momento que esse tumor começa a fazer a angiogênese, né, junto com essa entrada de carbono para fazer as biomoléculas necessárias, também vem a possibilidade de uma célula eventualmente extravasar para a corrente sanguínea e começar a circular. E aí, uma vez que você tem células circulantes, você tem a possibilidade dessa célula se semear em outro tecido e gerar uma metástase. Ela gruda num tecido que pode ser virtualmente qualquer um e continua... Na metástase, particularmente, existem umas preferências. Tem uma teoria que fala que
Às vezes uma ou mais células, pequenos grumos de células, eles vão drenar para capilares muito pequenos e vão entupir aquele capilar, formar um êmbolo num órgão. Então, por exemplo, um tumor mamário, ele vai, né, pegar a via linfática ou um vaso sanguíneo, e quando ele encontrar, né, dentro da rota normal da circulação, quando ele encontrar um tecido, por exemplo, pulmonar, né, o hepático, ou o osso, por exemplo, ele pode, às vezes, pelo tamanho do clump, do grupo de células com a calibre do vaso, ele ficar preso ali e o tumor pode se desenvolver ali. Já tem outras linhas que mostram que também existe a possibilidade de afinidades, de marcadores, proteínas que a célula expressa na membrana, ter marcadores de afinidade com outros tecidos, e isso ditaria a preferência de alguns cânceres para alguns tecidos. Quando você olha para estudos clínicos, a gente vê que não é aleatória a metástase. Perfeito. Metástase cânceres específicos têm preferências por alguns órgãos específicos. E só para finalizar essa parte aqui dessa pergunta... Fica à vontade, professor. Quanto tempo o senhor achar necessário? Um ponto importante que tem se percebido, isso é uma linha de pesquisa até que eu tenho com um colega aqui da UFSC, que é o professor Eduardo Lumertz. A gente trabalha, e ele é o cabeça desse projeto, em que se percebe que o tumor primário ele começa a preparar órgãos para a semeadura de células. Então, os órgãos já ficam imunossuprimidos de alguma maneira, assim, resumindo isso tudo. Ele já deixa por exemplo, um tumor mamário, já deixa o pulmão num nível de supressão em que a célula que chegar lá eventualmente vai encontrar um ambiente mais propício para se semear. Porque pensa como a metástase é uma coisa, do ponto de vista biológico, extraordinária, no sentido em que às vezes uma ou poucas células caem num órgão diferente. Primeiro, elas saem do tecido, passam a circular no sangue, né, soltas, né, à deriva, coisa que uma célula naturalmente precisa de algum suporte de matriz. Essas células elas não dependem tanto de suporte, circulam, vão parar num outro órgão, e ali, às vezes, em questão de meses, um paciente que estava tudo bem, ele aparece na clínica com um monte de metástase, ou com uma metástase nova, ou seja, formou um tumor rapidamente, em um pequeno intervalo, coisa que, se você comparar no tumor original, para formar um tumor grande, às vezes leva anos, até uma década. É como se o sistema estivesse mais preparado para fazer aquilo. Então, voltando lá ao início da tua pergunta, aquela primeira célula ela vai sofrendo pressões para fazer vasos, pressões para resistir ao sistema imune, que começa a reconhecer aquela massa que se rompe, em que se rompe células, em que libera conteúdo citoplasmático, que inflama muitas vezes, né? Tem um nível de produção de citocinas, né? Não necessariamente pró-inflamatórias, mas produção de citocinas, mas que o sistema imune detecta. E essa célula supera isso. Então, há uma pressão seletiva constante para essa célula tumoral evoluir. E um ponto muito, muito legal nessa história da evolução do câncer, para quem estuda câncer, né? Alguns tipos tumorais, se você comparar um paciente, faz uma biópsia de um paciente lá no início e faz um sequenciamento daquele tumor, você acha um conjunto de mutações, e se você pega uma metástase desse paciente em outro órgão, as células às vezes são muito diferentes. Então a população, principalmente em tumores sólidos, ela é heterogênea. Tem vários tipos de células tumorais lá dentro. Isso dificultaria um tratamento genético, por exemplo, né? Dificulta o tratamento genético, dificulta o tratamento farmacológico. Então aquela químio, que às vezes o paciente, a gente vê muito isso, né? Os pacientes às vezes passam por ciclos de quimioterapia. Então, assim, detectei o câncer, vou passar por ciclos de quimioterapia, e dá ali 6 meses, acabou os ciclos, ele faz um exame de imagem e ele tá limpo e ele comemora a cura, né? Ele comemora a cura, o médico comemora talvez a remissão. Ou seja, esse paciente não tem mais carga tumoral detectável. Mas o médico dificilmente dá a cura para ele nesses 6 meses. Por quê? Se sabe que eventualmente aquela quimio, aquele processo que ele passou, às vezes matou 99% da população celular que tinha ali, mas tem 1% que tem outras mutações e que resistiu e que está ali
e que eventualmente vai gerar uma volta desse tumor, de um novo tumor com uma outra característica genética que lembra mais aquela célula resistente. E aí você tem a recidiva. Então o paciente às vezes vai recidivar 1 ano depois, 6 meses depois, às vezes 2 anos depois, né? Essa célula muitas vezes também pode ficar até dormente, fica num estado de dormência em que ela está ali, ela não fica parada por um tempo. Quando o ambiente imunológico propicia uma volta, e aí não se sabe bem quais são os desencadeadores dessa volta, essa célula faz uma recidiva. Então é como se você fizesse uma analogia com o tratamento com antibióticos. Eu ia perguntar isso, é muito parecido com bactéria, né? É muito parecido. Vai tratando, vai ficando umas resistentes, eventualmente elas começam a se perpetuar e aquele antibiótico inicial já não funciona mais. Não vai funcionar mais, e aí você vai ter que fazer provavelmente o uso de uma segunda maneira, um segundo mecanismo de fármaco para tratar aquele tumor, porque o primeiro ele já resistiu, né? Antes da gente entrar nos tratamentos, professor, tem alguns tópicos que eu gostaria de passar para ir numa ordem de construção de raciocínio. Mas antes do meu próximo tópico, o porquê que se sabe o mecanismo pelo qual o tumor, por exemplo, de mama propiciaria um ambiente mais favorável para ele gerar metástase no pulmão? Tipo, ele não está no pulmão ainda. Por que ele deixaria o pulmão? Se sabe a via do porquê que um tumor na mama tornaria o pulmão menos imunossuprimido para quando houver metástase ele encontrar um ambiente mais favorável para ele? Então, tem uma conversa que até é tema desse projeto aí que eu estava comentando contigo, em que nesse trabalho a gente está hipotetizando, e tem alguns trabalhos de suporte para isso que estão chegando também, em que se percebe que o tumor ele secreta citocinas, fatores de crescimento, e esses fatores muitas vezes não atingem só o tecido adjacente, como eles atingem a circulação, né? Vão para a circulação e conseguem mudar até mesmo, modular células da medula óssea. E aí você tem alterações de hematopoiese e também pode modular diretamente as células imunes residentes do tecido. E é isso que até o professor Eduardo, aí, que é desse projeto, o cabeça dele, ele fala nos nichos pré-metastáticos. Então você cria nichos de células imunossuprimidas nos tecidos, mas isso é mediado por substâncias solúveis, provavelmente, que o tumor libera e que atingem, né, que modulam endocrinamente, né, um outro tecido. E isso é um ponto bem interessante do câncer, que às vezes a gente olha para o câncer, a gente fala assim, o câncer é uma doença celular. Uma doença celular. Claro, é uma célula que começa. Mas chega um ponto que o câncer começa a se tornar uma doença sistêmica. Aí você vê aquela caquexia que os pacientes têm, né? Às vezes alterações, né, de humor. Né? Então, assim, mudanças endócrinas em alguns cânceres, como alguns tipos de câncer de pulmão, por exemplo, com as mudanças endócrinas que são as síndromes paraneoplásicas, né, que são associadas a esse tipo de... E isso tem muita modulação endócrina, ou seja, o câncer regulando o sistema como um todo, né? E professor, quanto tempo levaria mais ou menos assim num ser humano que a gente tem de dados, digamos, desde o início do tumor até o desenvolvimento de um prejuízo funcional? A pessoa pode ter um tumor e daqui 6 anos, 10 anos só ter os problemas derivados dele, normalmente mais rápido. Você diz um paciente não tratado, por exemplo, descobrindo esse seu tumor. Eu digo assim... Da origem da primeira célula até... Eu nem sei se tem como saber, né, da origem da primeira célula, mas mais ou menos... Se fala em anos de progressão, né? Um dado que aponta para essa ideia de anos, né, da primeira célula até o surgimento de uma doença detectável clinicamente, são os dados do tabagismo, lá muitas décadas atrás, quando se começou o tabagismo foi se tornando um estilo de vida, né? E as pessoas, era legal fumar, era elegante, né? O homem fumando, né? Primeiro o homem na época, né? E aquela segurança, não, isso aqui não tem problema, né? A indústria toda em cima. E depois de 10 anos por aí começou a se ver os casos de câncer de pulmão. Então se começou a perceber que há um delay entre a exposição ao agente genotóxico e a formação do tumor. Então talvez ali 5 anos do tabagismo já predispôs uma boa parte dos pacientes e mais 5 anos aí para esse tumor se desenvolver. Porque mas não existe uma regra conhecida. Pode ser que tenha tumores em que há uma mutação
né? E isso gere já rapidamente a formação de células neoplásicas. Então, por exemplo, um tumor, uma leucemia, né, que às vezes carrega uma carga mutacional menor que um tumor sólido, às vezes poucas mutações poderiam já rapidamente induzir aquela célula a proliferar mais descontroladamente. Então, eu pelo menos dentro do meu conhecimento, eu não colocaria é difícil, né? tempo, assim, porque eu acho... A gente não sabe, né? A gente... alguns estudos mostram câncer de cólon, que a gente consegue alguma visualização dos adenomas, às vezes, famílias que têm aquela polipomatose, que é vários pólipos no intestino, e se percebe que se esses pólipos não forem retirados, em alguns anos, alguns deles podem malignizar e formar um tumor, né, de câncer coloretal. Então é um processo lento, mas depois que ele supera uma barreira, né, ele acelera. Sabe? E a gente vê isso em camundongos, a gente vê nitidamente isso. E essa barreira seria essa angiogênese, a capacidade dele se nutrir e tal? A angiogênese parece ser muito importante para isso, porque se o tumor não conseguir fazer vaso, ele não consegue crescer. Então ele fica em torno de 1 centímetro, 1,5 centímetros, é isso que a gente vê mais ou menos. E aí, quando ele consegue fazer vasos, ele cresce. Mas crescer apenas, não só dizer assim, eu tenho um tumor. Às vezes a gente recebe, embora seja de pesquisa, pesquisador de pesquisa básica, a gente recebe às vezes e-mails de pacientes, né, perguntando coisas. E às vezes a pessoa, né, ou conversa com pessoas, né, pacientes, e eles falam, professor, eu tô com um tumor de 4 centímetros. Eu vou morrer? É muito agressivo? Eu falei, não necessariamente. Às vezes 4 centímetros localizado, num tecido que é amplamente e facilmente operável, você vai ter um desfecho super bom. Às vezes alguns tumores com 1 centímetro de tamanho, você já tem metástase em vários órgãos. Então, cada câncer segue uma lógica do tipo tumoral, então quão maligna essa célula é, e também segue a lógica de como o paciente está, né? Porque muitas vezes um paciente ele vem com um tumor que tem um tamanho, e esse tumor ele tem uma boa saúde, tem uma boa alimentação, segue bons hábitos, e o câncer dele vai tendo um prognóstico, né, melhor em tratamentos, ou né, uma progressão mais lenta. Então isso depende muito de variáveis intrínsecas do tumor, quanto variáveis da saúde e fisiologia do paciente. Esses né? tumores benignos, por exemplo, eles podem gerar algum tipo de prejuízo? Obviamente pelo nome pressupõe-se que não, porque diz que é benigno. Mas eles podem virar malignos? Qual que é a diferença entre os dois? O que aconteceu num que deu problema e no outro está ali controlado? Pode e não pode. Depende. A tendência de um tumor benigno é que ele fique benigno, né, em geral. Mas, por exemplo, o próprio exemplo do câncer coloretal, você começa com um pólipo, que a gente chama de adenoma, e se olhar para ele, ele não é invasivo, ele tem uma mutação já, então ele não é um crescimento aleatório, ele é mutante já. E se ele sofrer novas mutações, aí ele vai malignizando. Uma mutação sozinha dificilmente faz câncer, especialmente câncer sólido, né, tumor sólido. Então, as cargas mutacionais adicionais vão malignizando. Se você olhar para as nossas pintas de pele, essas pintas que a gente chama de nevos, muitos nevos desses já carregam uma mutação típica de melanoma. Você encontra lá nos melanomas aquela mesma mutação. Mas esse nevo aqui, se ele eventualmente não sofrer novas mutações, ele não vai malignizar. Por isso que às vezes o dermatologista, né, fala, fique atento a uma pinta que existia e que mudou de característica. Eles usam o ABCD. O ABCD, né? Simetria. É que eu tenho muita pinta, né? Eu também tenho. Eu tenho histórico de câncer de pele na família. É. E eu corro, faço atividade outdoor. Então os dermatologistas sempre encheram o meu saco para usar protetor solar e falaram justamente isso. Cuida do ABCD. É a simetria, a borda, cor, diâmetro. E espessura. É isso, acho que é isso. E o mais importante, assim, no caso das pintas, foge, né? Não sou um dermatologista, claro. Mas é estar atento à mudança, né? A mudança dela, ela era de uma cor, mudou de cor, ela era de um tamanho, ela cresceu, ela está muito irregular,
A irregularidade significa que isso tem que estar invadindo, empurrando desordenadamente, né? Então, a conhecer, no caso dos melanomas, conhecer as suas pintas corporais, e em alguns lugares fazem os mapas, né? Isso, Você faz um mapa, um escaneamento, às vezes fotos, né? E tem diferentes maneiras de fazer isso. E você vai vendo o que vai surgindo de novo, né? Especialmente para quem tem muita pinta, isso é importante, né? Professor, em termos de agressividade, eu já ouvi falar, por exemplo, que os câncer que envolvem os astrócitos, me esqueci o nome técnico. Os glioblastomas. Os glioblastomas e o próprio câncer de pele. Já ouvi falar no senso comum que seriam os mais agressivos. Existe algum consenso na comunidade científica acerca de agressividade dos cânceres? Alguns são desafios de muito tempo, em que a comunidade não consegue grandes progressos tão rapidamente. Alguns cânceres têm prognóstico, né, expectativa boa. Então, por exemplo, um câncer testicular é um câncer que, em geral, com a quimioterapia, né, e com o que se tem hoje, se consegue uma taxa de cura grande nos pacientes. Um melanoma é um câncer difícil. Mas se você detectar ele antes dele ter qualquer metástase, você removeu, acabou a história do melanoma. Agora, se ele tiver sofrido uma metástase já, aí o tratamento complica muito. Metástase muitas vezes é cerebral. O glioblastoma, que é um câncer de astrócitos, é um câncer que a gente vê hoje uma expectativa, uma mediana, né? A mediana diz, como diz o nome, mediana. Não fala se você é um paciente... Não precisa seguir a mediana com uma expectativa de vida, mas é importante ter uma ideia dela. É 12, 13 meses por aí. Bem agressivo. É agressivo. E a retirada é complicada também. A retirada é complicada. Tirar um pedaço do cérebro do cara. Você não consegue, né? Você tira ele e você não tira... O cirurgião não tira neurônios. Como é que você vai arrancar neurônios, né? Então você não tem margem. Então o paciente tira o glioblastoma... Às vezes sobrou alguma coisa. E... câncer, como ele invade, ele é altamente invasivo, então você vai ter, às vezes, células que sobram ali e que a recidiva é quase que inevitável no paciente com glioblastoma, né? Que é o câncer, digamos, é um câncer de astrócito que a gente chama de grau 4, grau mais alto, mais agressivo. Não só isso, né? Inerente, né? O melanoma também é agressivo, o glioblastoma é agressivo. As terapias para o sistema nervoso central, muitos fármacos também não passam a barreira hematocefálica. Né? E o glioblastoma ele é resistente a muitos dos fármacos que se conhecem. Então é um tumor muito desafiador. Mas eu nomearia ali também nessa sua lista o câncer de pâncreas. Câncer muito desafiador também, né? Com um prognóstico ruim. E agora nós temos também alguns cânceres em que se evoluiu muito. Né? Um dos cânceres que eu trabalho no laboratório e que a gente vê uma parcela é sempre um câncer de vanguarda nas novidades, que é o câncer de mama. É um câncer hoje que não é mais uma sentença, né? Embora muitas vezes o paciente, quando é diagnosticado, ele entra nessa situação, né, de sentença, de que a vida não vai ser fácil ou que vai ser curta. A realidade do câncer de mama é que muitos pacientes hoje se curam e vivem, ou se curam completamente, ou vivem muitos anos com uma doença estabilizada. Por quê? Porque é um câncer que tudo começou com ele, porque ele é altamente incidente, então tinha muita amostra, muito sequenciamento, muita novidade, muita pesquisa. Muita gente fazendo prevenção também. Muita gente fazendo prevenção. Graças às campanhas. Então, assim, um ponto até que para o público que não é especialista né, e não é da área médica, é pensar que muito mais importante do que o local e o que se espera da agressividade de um câncer é que se você detectar ele cedo, qualquer câncer que se detectar cedo, a sua chance de curar ele é maior. Então aí vem toda essa importância desses exames, né, dos screenings, do cuidado, atenção com o corpo, né, com os sinais que o corpo nos dá. E então assim, pode ser um câncer, né, um câncer hepático, que é um câncer agressivo, você pegou ele sem estar metastático, você tem uma chance de tirar ele, né, tirar uma parte do órgão com margem, ótimo. Se é um câncer de mama, né, se ele está localizado, você faz uma mastectomia, faz uma retirada com margem segura,
entra com químio ou não, mas a chance de cura é muito alta. Quando metastiza, a coisa fica mais complicada, porque como eu falei para você, se você voltar no nosso início da conversa, a célula metastática ela é uma célula muito adaptada. Uhum. Ela é muito adaptada, ela é diferente da lógica daquela célula original, e aí complica o tratamento, sabe? De fato, uma das melhores alternativas para quem eventualmente se encontra num grupo de risco, ou mesmo para quem não se encontra, seria fazer screenings com rotina. Por exemplo, eu que tenho essas pintas aqui, é realmente todo ano ir ao dermatologista, fazer o mapa da pele e ficar avaliando com calma. Para evitar que, se um dia aconteça, chegue a um ponto de negligência que gere metástase. Isso, o grande problema está sendo metástase. A grande causa de morte por câncer são os cânceres diagnosticados já em estágio metastático. Já foi para outro lugar. Já foi. Por exemplo, câncer de pulmão é um caso típico. Assim, dificilmente é bem mais difícil pegar pacientes iniciais em que tem só o nódulo localizado, porque se o paciente não faz, eventualmente, às vezes descobre por um raio-x, por uma pneumonia, um raio-x, né, de controle de alguma coisa, ou de trabalho, alguma coisa assim, né, um exame admissional, vai lá, faz, tem um nódulo. Ali, se investigar melhor, você pode descobrir um câncer de pulmão, retirar e o prognóstico é bom. Mas, em geral, o que você vê? Um paciente que fuma muito e que chega já com tosse, com escarro, com uma pneumonia que não resolve, né, um sintoma já grande, né, um grave, que indica já uma doença que está ou em estágio 3, ou seja, um comprometimento local grande, né? Já não dá para tirar mais. Pulmão, mais linfonodos, aí você às vezes opera, mas muitas vezes não se consegue operar. Pelo tamanho mesmo. Tamanho e às vezes complicações com a árvore brônquica, né? Às vezes tá tudo no meio ali, você não consegue mexer muito. E às vezes o paciente já muitas vezes está ali localizado, mas o câncer na verdade já está semeado em outros locais. E é por isso que a gente faz muitas vezes também a quimioterapia. Você tira o tumor principal, você não enxerga mais nada num exame, mas mesmo assim se faz a quimioterapia. Por quê? Porque às vezes o tumor já está com pequenos nichos metastáticos semeados em outros órgãos, que você tenta eliminar isso, né, essas células remanescentes, vamos entender assim, com essa quimio, que é uma quimio que a gente chama de adjuvante, ou seja, após a cirurgia. Né, você não está enxergando mais o problema aos olhos dos aparelhos de imagem, mas a clínica sabe que esse risco existe, então se faz a quimio. Então, muitas vezes a doença já é de fato potencialmente metastática, mesmo sem ter detectado a metástase na hora do diagnóstico, né? Então, a importância de fazer o screening é para você pegar a doença, um Papa Nicolau, né, para ver câncer de colo uterino, a colonoscopia, a mamografia, pacientes tabagistas pesados também têm diretrizes para fazer screening de tomografia de baixa dose de radiação, para ver se não, né, ao longo dos anos não vão desenvolver um risco de câncer, um câncer pulmonar. Então tem várias diretrizes e o Ministério da Saúde dá suas regras, né, brasileiras, mas as sociedades também têm algumas regras que às vezes você vê uma dissonância entre essas instruções para screening, em que uma sociedade às vezes fala o screening de mama é a partir dos 50 anos. A sociedade de mastologia, né, recomenda às vezes 40 anos. Mas se você é uma mulher que tem casos na família, 1, 2, 3 irmãs com câncer, é bom você ficar... Câncer aos 30 anos, você tem que monitorar essa paciente mais de perto. Perfeito. Então, acho que a pessoa qual é a dica? Assim, tentar se informar, né, o seu clínico geral, quais são os screenings adequados para a sua idade. O de pele é uma coisa tranquila, né? Ela não envolve um exame invasivo, nada disso. Mas colonoscopias, tomografias, etc., talvez não tenha idades adequadas de acordo com o seu perfil. Então, estar atento, né, a pedir para o seu médico, né, o que eu preciso fazer nesse momento, né, para os cânceres que eu posso evitar, né? Perfeito. Não. E professor, você comentou ali do cigarro, né, aumentar a chance de desenvolver câncer de pulmão. O que a gente tem hoje para o pessoal que está em casa ficar esperto, assim, de evidência relacionada a estilo de vida? Por exemplo, obesidade, estresse crônico,
privação crônica de sono, alimentos extremamente ultraprocessados. O que hoje a gente tem na área de câncer? A gente já falou aqui com o professor Alex, já falou com o Lincoln, que é um nutricionista, já falou com outras... estresse crônico, já falamos com a doutora Juliana, que é psiquiatra, e os efeitos do estresse crônico na saúde mental. Mas o que esses itens têm a ver com o câncer? Existe uma relação? Alguns deles comprovados, outras ficam no campo das vamos pensar assim, das extrapolações que a gente pode ter eventualmente, né? Vamos dar um exemplo aqui. Obesidade, se você olhar no ponto de vista molecular, a obesidade ela gera uma inflamação subclínica, que às vezes você tem, né, parâmetros sanguíneos normais, você vai fazer uma proteína C reativa ultrassensível, detecta lá um valor alto, né? Você tem um indivíduo obeso tem produção de leptina aumentada pelo tecido adiposo, e hoje se sabe que alguns cânceres são sensíveis à leptina e proliferam em ação da leptina. Então essa inflamação, por exemplo, que é a obesidade, uma das facetas da obesidade, essa inflamação crônica que dura às vezes por muitos anos, né, o indivíduo é obeso e de baixo grau, isso favorece então, né, parece favorecer o surgimento de tumores. Um exemplo bem interessante disso é os tumores de mama em mulheres pós-menopausa. Isso é uma coisa que eu estudo e a gente tem até alguns trabalhos lá do laboratório, em que você vê que na menopausa, teoricamente, os níveis de hormônios estrógenos são baixos, né? Na pós-menopausa, o ovário já parou, você tem níveis muito baixos de estrógenos. Essas mulheres que são obesas e estão pós-menopausa, elas têm um risco maior de desenvolver câncer de mama do que as não obesas. E esse câncer de mama, quando você vai olhar do ponto de vista molecular, porque o câncer de mama tem os hormônios, os que são positivos para receptor de hormônio, e tem os negativos, chamados triplo negativos. Essas mulheres têm cânceres sensíveis a hormônios. Hormônios tipo estrógeno, que elas não produzem mais nos seus ovários. O que se descobriu? Que a obesidade, no caso do tecido mamário, induz uma inflamação na mama. Essa inflamação induz a produção de estrogênio na própria mama. E isso estaria estimulando uma célula tumoral ali presente a proliferar e formar um câncer. Mas essa célula tumoral ela não se iniciou ali por conta da obesidade. A obesidade como iniciador... Ela potencializaria. A obesidade como iniciador tem alguns trabalhos mostrando que de alguma maneira a inflamação poderia favorecer o efeito genotóxico, ou seja, a mutação. Mas isso fica assim, aqueles trabalhos assim que estão andando nesse sentido. Mas o que parece uma das hipóteses, pelo menos mais sedimentadas, teorias mais sedimentadas, é que uma célula tumoral, uma célula mutada, ela vai ser promovida a proliferar pelos hormônios presentes no ambiente. E se você olhar o câncer, uma associação clara entre câncer e envelhecimento. Por que o envelhecimento predispõe a câncer? Porque o envelhecimento você tem, primeiro, uma diminuição das vias de reparo, isso já é conhecido. Aquelas vias lá no início que a gente conversou, né, as enzimas de reparo do DNA, né, a maquinaria já não está 100% funcional como um jovem. Você tem encurtamento de telômeros, né, que é outra, favorece a desestabilização um pouco da estrutura do DNA. Então você tem um paciente que está gerando mutação numa taxa um pouco mais alta. E o sistema imune também já é um pouco, né, já tem um nível de funcionalidade e de resposta um pouco menor também, já com a idade. Então, se você gera uma célula tumoral e você está obeso, você tem ali um hormônio que tende a estimular essa célula a proliferar e formar uma massa tumoral. Claro que é importante pensar que não é o fato de eu estar obesa em menopausa que eu vou ter câncer, mas a probabilidade é maior do que se eu não estiver obeso. Perfeito. Né? E, então, assim, diabetes também, se você olhar diabetes, hoje tem se esperado, por exemplo, que boa parte das mortes associadas ao diabetes não sejam apenas as doenças cardiovasculares, mas também ao câncer. Então tem se visto esse aumento de câncer associado ao diabetes. O que se sabe, por exemplo, especialmente diabetes tipo 2, né?
Você sabe que o diabetes tipo 2 tem uma associação íntima com a obesidade, né? Ou com um desbalanço, uma dislipidemia, né? Uma síndrome metabólica. Tem algumas teorias que mostram, né, o IGF, que é o Insulina-like Growth Factor, né, o fator de crescimento tipo insulina, que parece ter um papel pró-tumoral em que os níveis de IGF eles acompanham a obesidade e acompanham a taxa de pacientes que têm mais IGF tendem a ter um maior risco de cânceres do que os pacientes que têm IGF baixo. E isso é uma associação, né, um fator muito associado ao diabetes também. Então, essa coisa de diabetes, obesidade, tudo isso cai um pouco por trás disso, cai a inflamação que essas doenças causam. E isso também influencia mesmo no que a gente viu na pandemia da Covid, né? Essa inflamação, essas doenças facilitando um vírus, né? A ter uma doença mais agressiva, né? As pessoas com essas doenças eram um fator mais suscetíveis, né? Estavam com um risco maior de doença grave. Porque essa inflamação subclínica, ela não é boa de jeito nenhum. E aí, o que vem o exercício aí nessa história, né? O exercício se sabe que é uma maneira de diminuir essa inflamação. Então, às vezes, tem um indivíduo que está acima do peso, que teria essa tendência, mas ele é uma pessoa que se exercita e tem um hábito não tão desregrado alimentar, no sentido de compostos carcinógenos, em que, eventualmente, metabolicamente, ele não está tão mal. Né, porque o exercício atenua essa inflamação. E por fim, né, das coisas que você me elencou ali, o consumo das carnes vermelhas, especialmente os embutidos. Né, os embutidos agora estão classificados nitidamente como carcinógenos, né, porque eles produzem... Que exemplo seria? Salsicha, salame, mortadela. Eles durante esse processo de maturação, né, geram um composto chamado nitrosaminas. As nitrosaminas são carcinógenos que geram diretamente dano ao DNA. Então é uma dieta muito rica nesses embutidos. E principalmente, né, aí os estudos mostram que se vem desacompanhado de qualquer, né, fator nutricional que possa aliviar, como fibras, né, você tem um risco maior de ter danos ao intestino e potencialmente gerar um câncer. Não significa que a pessoa que coma isso vai ter câncer, mas ela está exposta a um contexto que favorece ali o surgimento. Empiricamente, aí, né, assim, vou falar sem ter um dado científico aqui, mas pensa se você faz uma dieta puramente com embutidos, queijos e come isso sem uma fibra, sem uma salada, sem um aporte de água, essas coisas vão todas entrar em contato direto com a mucosa e a chance de ter maiores danos é grande. E esses cânceres dessas substâncias associados a esse tipo de alimento são os cânceres do trato gastrointestinal, especialmente câncer coloretal, né? Por que o sistema imunológico não consegue detectar a célula tumoral, a célula cancerígena? O que acontece? Eu lembro uma vez que eu fiz na minha qualificação de doutorado, eu apresentei uma parte lá sobre a fisiopatologia da diabetes tipo 1, que é um ataque do sistema imunológico ao pâncreas. Eu lembro que eu estudei, para fazer aquela aula, um complexo chamado de complexo de histocompatibilidade. Isso. Existe uma relação nisso? A célula imunológica não consegue reconhecer a célula cancerígena porque tem esse complexo que, digamos, avisa o sistema imunológico que faz parte de nós? Isso tem... Você chegou quase lá. Por pouco. É isso mais uma coisinha. O que acontece? Vamos pensar um tumor que está se formando, né? E o sistema imune tem o sistema imune residente do órgão, né? Linfócitos que estão por ali, né? E fazem essa vigília. E se essa massa já está, né, causando uma liberação de substâncias, eventualmente o sistema imune periférico também migra para dentro do tecido. O tumor ele tem várias maneiras que ele parece silenciar as células do sistema imune. Então vamos pensar em alguns tipos celulares assim que tem bastante conhecimento em câncer. Um deles são os macrófagos. Então, os macrófagos que chegam associados ao tumor. O macrófago, por exemplo, ele tem 2 fenótipos, 2 maneiras dele se comportar assim. Resumindo, né, a chamada M1,
que é uma maneira pró-inflamatória, que seria antitumoral, e a maneira M2, o fenótipo M2, que é um fenótipo pró-tumoral. Por exemplo, um fenótipo pró-tumoral, né? Por que o macrófago faria isso? Na verdade, o macrófago, né, ele vem para um tecido que tem inflamação, lesão, morte de células para fazer uma limpeza, né? E, de alguma maneira, e essa maneira parece se envolver as citocinas que o tumor secreta, os macrófagos chegam ali e eles são convertidos a um fenótipo anti-inflamatório, que produz citocinas anti-inflamatórias. Como é que você resolve uma infecção, por exemplo? Você começa, né, você tem um corte, uma lesão bacteriana na pele, e você tem macrófagos e neutrófilos ali trabalhando de maneira inflamatória, produzindo citocinas inflamatórias, fagocitando, fazendo, né, N coisas para resolver isso aí. Algum momento você tem que parar, né? E aí você tem nesse momento de parada de uma inflamação, você tem o fenótipo M2, que é um fenótipo que produz interleucina 10, que é anti-inflamatória, né? E não produz, por exemplo, TNF-alfa, que é um fator antitumoral. O tumor, de cara, quando se olha para um tumor, você vai olhar para os macrófagos dele, os tumores que deram certo, os macrófagos estão majoritariamente no estado M2. O tumor manipula, secreta substâncias que deixam esse macrófago no estado que não é reativo contra o tumor. E muitas vezes ainda devolve substâncias úteis ao tumor. Mas que filha da mãe, né, cara? Que malandrinho. Mas seria, por exemplo, no exemplo que você deu do corte, seria como se o organismo não tivesse aquele processo de inflamação. É como se o sistema imunológico olhasse um corte e falasse, tá tudo bem. Isso. Não tem nada para resolver aqui. Na verdade, mesmo tendo um corte. Porque o macrófago, ele não chega, por exemplo, o macrófago periférico, ele não chega como macrófago já. Ele chega, é um monócito, que ele ainda é indiferenciado. E ele chega lá, ele não tem a oportunidade de virar o M1. Ele já vira M2 e fica silenciado. Quando vai para células T, e aí tem uma terapia que usou esse conhecimento das células T. As células T, elas têm o receptor de célula T que reconhece o MHC, que é o complexo de histocompatibilidade. Normalmente uma célula T, ela reconhece ali o complexo e ela tem várias outras coligações, não só aquela primeira ligação, mas tem outras ligações entre moléculas de membrana da célula T e da célula tumoral que vão definir se essa célula tem que reagir contra, produzir substâncias para matar essa célula, por exemplo, se é uma célula infectada por vírus, vamos eliminar essa célula, ou se ela entende essa célula como sua. Alguns tumores expressam uma proteína chamada PDL1. A PDL1 é uma proteína que, quando você tem um MHC ligando e reconhecendo o receptor da célula T, o PDL1 liga numa outra proteína chamada PD1, que é da célula do linfócito, e esse linfócito ele já não ataca mais o tumor. Ele fica num estado que eles chamam de exaustão, causa a exaustão das células T. Então esse linfócito T citotóxico, por exemplo, que poderia ter a oportunidade de liberar enzimas para matar a célula tumoral, vai ficar por ali, não vai fazer mais nada. E aí o pessoal, conhecendo isso, descobriu, por exemplo, que câncer de pulmão e melanomas, uns 30%, 40% desses tumores têm um nível alto desse PDL1, que é justamente para silenciar o sistema imune. Validaram um anticorpo que impede essa interação. E aí o linfócito T passa a atacar a célula tumoral, que é o que a gente chamou de imunoterapia, um dos tipos de imunoterapia, que chamam de inibidores do checkpoint imunológico, que é hoje, assim, talvez boa parte dos estudos clínicos de câncer hoje é testando esses inibidores, esses anticorpos, que ligam ou no PDL1 ou no PD1, mas de alguma maneira eles não deixam os dois se conectar. Então parece que o foco hoje da busca por um tratamento mais eficaz em câncer não é necessariamente atacar a célula tumoral, mas você permitir com que o seu sistema imunológico ataque a célula tumoral. Porque, teoricamente, o sistema imunológico é uma puta de uma arma. Exatamente. Isso aí é uma mudança completa de maneira, de modus operandi do trabalho, né, de pesquisa em câncer. O que aconteceu, né? Na verdade, a terapia imunológica, antes da quimioterapia, se falava muito tinha uns trabalhos muito primários, né? Pensa lá antes da guerra. O pessoal às vezes tentava induzir febre nas pessoas, injetando
injetando pedaços de extratos de bactéria. E eles tinham a ideia de que se induzindo febre havia o risco de eliminar um tumor. Porque aumentava o sistema imunológico. Porque ativava o sistema imune e daí poderia gerar uma reatividade cruzada. Naquela época não dá para julgar, né? Talvez o raciocínio estava correto. Quando não se tinha nada, né? Exato. Então, assim, são relatos assim que a gente vê, né, na literatura. Aí vem a guerra, na Guerra Mundial, que tem as armas químicas, começa o desenvolvimento de armas químicas. E alguns pesquisadores começaram, né, a testar algumas dessas substâncias porque eles viram que elas diminuíam as contagens de leucócitos nas pessoas. E alguém fez a associação. Bom, eu tenho pacientes com leucemia. Será que se eu desse composto químico, né, eram as mostardas nitrogenadas na época, né, a classe dos compostos, viram que reduzia a quantidade de células leucêmicas circulantes. E aí começam os primeiros passos da quimioterapia, dessa terapia voltada para atacar a célula tumoral diretamente. E isso perdurou por décadas de 50, 60, 70, 80. Em paralelo, você começou a entender melhor com as ferramentas também de informática, as ferramentas de análise celular, né, a citometria de fluxo, sequenciamento, tudo isso começou a permitir a gente olhar o tumor também. Poxa, um tumor aqui eu tenho uma massa, às vezes essa massa 50% é célula não tumoral. Então aquela massa de um câncer, se você pegar, boa parte dela não é célula tumoral. O pessoal começou começa a pensar, poxa, o que isso está fazendo aqui, né? Isso aqui tem algum papel, alguma coisa. Poxa, tem esse monte de linfócito aqui dentro e eles não conseguem fazer nada contra essa massa. E aí o pessoal percebeu que eles estavam em estado de exaustão, os macrófagos não eram tão ativos ali dentro. E começou a tentar, então a era de tentar reativar o sistema imune para que ele passasse a reconhecer aquilo como algo estranho. E em paralelo também a gente tem as terapias com células, né, células engineered, né, células engenheiradas, né, em que você tira as células dos pacientes, faz modificações genéticas nela e devolve para os pacientes. E não é muito o meu nicho, mas as chamadas CAR-T-cells, saiu agora assim uns estudos que a USP está conduzindo, muito interessantes, que tem pacientes que responderam muito bem às terapias CAR-T. Pacientes que eram dados como, né, paliativos praticamente e que passaram a ter a carga tumoral que era praticamente meio corpo num PET scan. Caramba, cara. Zerou, sabe? Caramba. Então, assim, uma terapia muito, muito útil, aparentemente até o momento, assim, funciona nos alguns tipos de leucemias e linfomas. Cânceres sólidos ainda estão tentando entender como é que faz isso. Mas então, resumindo a tua pergunta, voltou por quê? Voltou para a área da imunoterapia, do sistema imunológico, entendemos assim, porque a quimioterapia ela atingiu um limite. Se vê que você trata, as moléculas, gera moléculas novas, não tem um benefício maior, tem uma gama de efeitos adversos muito grande, né? Então, aquela história da perda de cabelo, a náusea, o vômito, as mucosites, né? As lesões. Mais o que? Cicatrização, ser um protocolo muito grande, às vezes gera problemas de esterilidade. Então, sintomas gastrointestinais como um todo, a suscetibilidade a infecções. Quando você vai para as imunoterapias, a gama de efeitos adversos é muito menor. E principalmente, assim, né, um ponto muito importante que esse tipo de terapia nova está trazendo é uma melhor qualidade de vida. E a gente não tem só imunoterapia, a gente tem uma outra modalidade muito interessante que também ganha espaço, que é a terapia-alvo. Que a ideia não é muito modular o sistema imune, mas você descobre algumas rotas de proteínas quinases que são daquele câncer, algumas mutações que ativam algumas rotas, e você vai usar inibidores daquelas rotas, e às vezes você tem inibidores que agem somente na proteína mutada. Você não vai ter mais nenhum alvo, assim, grosseiramente falando, sendo atingido. Um exemplo disso, e muito interessante, é o caso da leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica era o câncer que eu queria estudar na minha vida, mas no mestrado, quando eu estava mudando do meu tema de mestrado para câncer, não consegui modelos na época assim, de leucemia. Tentei ir para a Austrália, não consegui. E aprendi que tinha uma molécula chamada imatinib. O
O imatinib, a leucemia mieloide crônica, os pacientes viviam, né, 5, 6 anos lá no início das primeiras quimioterapias, né, 10 anos. Hoje, os pacientes, você pode conhecer um paciente com leucemia mieloide crônica e ele nunca te falar que ele tem leucemia mieloide crônica e você conviver com ele por 40 anos. Por quê? Porque se descobriu, por exemplo, esse imatinib, que ele age justamente na mutação que existe em leucemia mieloide crônica. É um tiro de sniper. Sniper, porque essa proteína não existe, esse domínio mutado não existe em nenhuma outra proteína né, do nosso organismo. Então esses caras têm uma terapia que é via oral, comprimidinho, leva para casa e vive muito tempo. Como é que a metástase não acontece, professor? Porque teoricamente se acontecesse uma metástase, levando em consideração que a gente conversou lá no começo, seria um outro tipo de célula. Esse medicamento ainda funcionaria? Aí depende. Se a célula, às vezes acontece do tratamento com imatinib, o paciente trata 20 anos com imatinib e desenvolve resistência. Só que agora a gente já sabe qual que é a resistência. O que é a resistência? A resistência, antes ele era mutado aqui, o fármaco ligava aqui. Ele muta em outro lugar e o fármaco não liga mais. Descobrindo isso, o pessoal desenvolveu um novo fármaco que pega... Então, se você é resistente a detectou a resistência, aumentou os neutrófilos, as células leucêmicas, você vai para o segundo fármaco e vai viver mais. Que legal. Anos. Então, assim, esse é um exemplo clássico, assim, foi o primeiro grande exemplo dessas terapias com esses inibidores das proteínas mutadas. Isso é uma segunda corrida. E qual a vantagem também? O espectro de efeitos adversos é muito melhor. A qualidade de vida dos pacientes é muito melhor. Com certeza. Porque a gente tem que pensar... Às vezes a gente fala muito, a gente que pesquisa câncer fala muito assim, matar o tumor, acabar com o tumor. Mas tem que lembrar que esse paciente ele tem que viver bem também. Pelo menos dignamente, né? Você vê a queda de cabelo tem um impacto na vida das pessoas, às vezes maior que a própria doença. Tem pacientes que dizem assim, eu não vou me tratar porque eu não quero perder cabelo. Ou fica resistente por um tempo, às vezes. Ou assim, a pior coisa do câncer foi perder o meu cabelo. Né? Especialmente as mulheres, né? Que tem esse componente importante. Antigamente, tirar o seio e não ter uma prótese, né? Para reconstituir a mama também, né? Viver com náusea, ou ter náusea logo depois, dias depois, horas depois da quimioterapia. Tudo isso são coisas que essas terapias novas têm bem menos esse tipo de impacto. Então, quando os estudos incluem questionários de qualidade de vida, a terapia nova sempre vai melhor do que o grupo tratado com a quimio. E isso muda também a maneira de tratar, em que você começa a ter medicamentos por via oral e via subcutânea. Muitos anticorpos monoclonais que você usa hoje é por via subcutânea. Então, Wesley, a quimio em alguns cânceres, em alguns países, já está ficando para a última linha de tratamento. Está se começando com as terapias mais brandas e às vezes tão ou mais eficazes que a quimio. Se o paciente progredir, ele vai para a quimio no final, não no início. Tu não acaba com toda essa toxicidade que a quimio gera, pega o paciente no início, não, deixa ele indo com fármacos eficazes ou anticorpos eficazes. E depois, caso ele tenha progressão da doença e tenha que ser tratado com quimio, ele vai ficar tratado mais pro final, né? Eu tenho algumas dúvidas, professor, sobre principalmente a imunoterapia, mas antes disso, antes de entrar nessas dúvidas, só para deixar claro para a galera e fechar essa parte, você falou bastante em quimioterapia. Por que a quimioterapia, por exemplo, ataca as células do cabelo? Por que perde cabelo? Por que ataca a mucosa? Por que dá náusea? Sim, a gente sabe que é porque ataca outras células que não a do tumor. Isso. Mas como que funciona? O que é a quimioterapia? É uma bolsa cheia de remédio? Como é que funciona? A quimioterapia é uma bolsa cheia de remédio, pode ser às vezes um comprimido, mas de uma maneira geral, eles tem vários mecanismos de quimioterápicos. Então vamos pegar dois assim, mais muito usados assim. Tem fármacos que reagem diretamente com o DNA. Então, chamados agentes alquilantes. Toda célula que está proliferando tende a ser mais sensível a esse tipo de agente. Tem outros fármacos que atuam diretamente nos microtúbulos, que são aquelas estruturas que fazem as divisões celulares, que puxam os cromossomos de um lado para o outro, né, durante a mitose. Células proliferantes
tem mais essa atividade de microtúbulos, tendem a ser mais sensíveis a esses agentes. E aí, quando a gente olha para o organismo como um todo, não é só o tumor que prolifera, né? A mucosa aqui, cada vez que eu como, eu leso essa mucosa, ela regenera. O intestino tem todo aquele processamento de material ali, essa mucosa sempre regenerando. Cabelo. A medula óssea sempre regenerando. Folículo capilar, aquelas células da base, estão sempre proliferando. Então você começa a ter alterações na proliferação dessas células também. Aqui para de proliferar, para de fazer regeneração nas mucosas. O sistema, a produção de células imunes lá na medula óssea diminui, aí cai as contagens de leucócitos, né, no sangue. Ou seja, tu fica mais sensível a outras doenças. Sensível à infecção nesse caso, né? Então esses efeitos são, né, globais nas células que proliferam. E isso acontece porque... Por que, por exemplo, agora uma dúvida bem de leigo mesmo, assim, por que esses quimioterápicos não poderiam ter uma especificidade maior para a célula tumoral? Qual que é a dificuldade? Por que eles não poderiam? Seria de fato essa mega cena que é a célula tumoral? Cada uma tem um tipo de material genético e muda toda hora? Esses mecanismos que a gente tinha até o momento, dos quimioterápicos a gente chama citotóxicos, né? Esses, que não é a terapia-alvo, nem a imunoterapia, nem essas... Ele é uma molécula que reage com DNA. Ele tem, quimicamente, assim, é uma coisa muito, muito determinada pela química. Se tiver um nucleotídeo X, tiver aquele grupamento daquele quimioterápico, eles reagem e ele se pendura ali. E aí aquela fita quebra ali, não consegue multiplicar. Se tiver que fazer uma cópia daquela fita, as enzimas não passam porque tem aquela molécula pendurada ali. Né? Só que isso acontece em qualquer DNA. Entendi. Em que essas células, que essa molécula se encontre. E tem muita coisa que a gente não vê nessa história. Por quê? O que a gente não vê? A gente vê as células que proliferam, que precisam de renovação o tempo inteiro, e que você vai ver então o efeito durante o ciclo da químio, caindo o cabelo, aquela coisa que nós estávamos conversando agora um minuto atrás. Mas a célula muscular, por exemplo, será que o DNA dela, se o fármaco chegou lá, ela também vai estar com o DNA dela que sofreu lesões? Né? O neurônio, será que o neurônio também não vai ter, eventualmente, o neurônio não prolifera, né? Tem uma neurogênese, mas boa parte dos neurônios não estão mais proliferando. Será que esses neurônios não vão estar com dano ao DNA? O quanto isso impacta, de fato, em longo prazo a vida dos pacientes? Tem dados bem interessantes. Eu tive a oportunidade, quando eu estava no meu pós-doc lá na Universidade do Texas, eu conheci um pesquisador que ele era um sobrevivente do câncer. Ele teve um câncer infantil, né, uma leucemia, e ele estudava as consequências dos cânceres dos curados. Então, como os pacientes curados estavam indo 20 anos após se curar das quimioterapias, usando quimioterapias citotóxicas. E esses pacientes com algumas quimioterapias, eles têm insuficiência cardíaca mais cedo, fadiga mais cedo, tem déficits de memória ao longo, um pouco mais cedo. Então, o que isso indiretamente nos diz? Que aquele processo todo, aquele tratamento todo, também foi agressivo para células não necessariamente proliferativas, né? Mas para células que no longo prazo mostram, né, a cara do dano que elas sofreram lá no passado, durante a infância, durante aquele tratamento citotóxico. Então, os impactos imediatos são nas células proliferativas, mas há impactos importantes também em outros tecidos. E isso, em longo prazo, é como se fosse o que a gente chama hoje de pós-Covid, seria o pós-químio. Né? E a Covid a gente não sabe tudo quanto tempo vai durar as coisas, mas a químio já se sabe que muitos sobreviventes vão ter alguns déficits em algumas áreas de... E professor, como é que está a questão da imunoterapia, por exemplo, voltando para essa área? Que entendemos aqui o porquê que a químio é tão agressiva assim para outros tecidos. E a questão da imuno, então só para recapitular. A lógica é, temos uma célula tumoral, ela engana o sistema imunológico principalmente por uma ligação de uma proteína no receptor. A ideia é tentar bloquear essa ligação para que o sistema imunológico consiga identificar aquela célula como uma célula não do organismo, né? E, portanto, a gente consiga atacar. Consequentemente, a gente resolve esse problema. O sistema imunológico não vai atacar a célula capilar, o folículo capilar, porque só lá que ela está
Como é que está hoje Tem, por exemplo, nos institutos por aí, a pessoa que está em casa assistindo tem câncer, ela pode procurar isso? Ou é uma coisa que ainda está em ensaio clínico? Como é que está isso? Tem muito ensaio clínico no mundo todo, inclusive em alguns centros do Brasil, inclusive aqui em Florianópolis, no CEPOM, por exemplo, né, que é o nosso centro, no INCA, no Hospital C. Camargo, né, vários centros grandes, né, das capitais principalmente, estão fazendo estudos clínicos com esses, né, vinculados à indústria farmacêutica. Se você é paciente hoje, você tem que fazer alguns testes. Nem todo mundo, na maior parte dos cânceres, né, que eu conheço, né, e que estudo, nem todo mundo é elegível a essa imunoterapia. Né? O paciente tem que fazer alguns testes, o tumor dele, a biópsia dele vai para o laboratório e, por exemplo, para essas imunoterapias anti-PD1, PDL1, né, que são as inibidores do checkpoint, é o nome correto delas, porque esse contato é chamado de checkpoint imunológico. O paciente tem que ter uma positividade para PDL1. Então ele vai fazer um exame, né, de histoquímica no laboratório do hospital, se faz, né, em muitos lugares já no Brasil. Se der positivo, alguns planos de saúde já estão cobrindo o tratamento imunoterápico. Pelo SUS, eu acho que o SUS ainda não incorporou de vez, mas a via judicial ela é possível, né? Então consegue com judicialização ou com entrada no estudo clínico, né? Mas a pessoa tem que ter o exame laboratorial que realmente diga que ela tem esse marcador preditivo, que é o nome que a gente chama. É um marcador que vai predizer uma boa resposta à imunoterapia. E dentro do grupo de pessoas com câncer é bastante comum esse marcador? Então, em pulmão, que é um câncer que eu leio mais, se fala em 30%, 35% Isso às vezes depende do país. Nós temos uma diferença genética étnica dessas coisas em câncer, mas uns 30% são elegíveis. Mas ainda tem um gap bem interessante nessa linha, que o pessoal tem percebido em alguns cânceres que às vezes a pessoa tendo um nível bem baixo de expressão, às vezes já é suficiente para ter uma resposta. Então tem tumores que às vezes você tem estudos em que tendo 1% de marcação das células tumorais para PDL1, ele já tem alguma resposta à imunoterapia. Mas isso aí já é muito pesquisa, né? Então estabelecer esses pontos de corte tem sido um trabalho muito focado, né, que os cientistas que trabalham clinicamente têm tentado estabelecer assim, para câncer de pulmão, qual que é o ponto de corte que a gente pode ter de mínimo de positividade, para câncer renal, qual que é o mínimo de positividade, para melanoma, qual que é o mínimo de positividade, né, do marcador para indicar. O que vai acontecer? Né? O Brasil sempre anda um pouco atrás, porque essa incorporação ao SUS também ela é difícil, né? É uma terapia cara, né? É uma terapia cara. Incorporar isso, a evidência tem que ser muito forte, né? O custo e benefício também tem que ser muito óbvio. Então, provavelmente a incorporação ao sistema único ela vai sendo mais lenta. Mas daqui a pouco também nós temos o outro lado, que são as patentes, né? As patentes começam eventualmente a quebrar. A quebrar, né? E não poderia acontecer o que aconteceu com os retrovirais, professor, com o coquetel? Porque acho que no Brasil quebraram a patente, né? Ou não? Eu já não sei. Sim, foi quebrado. Não sei. Assim, ó, pessoal, só para quem não tá acompanhando, para quem não tem noção, rapidamente, quando uma indústria farmacêutica, quando um laboratório, por exemplo, a Johnson & Johnson, a Pfizer, faz algum medicamento, ela tem por lei exclusividade de acordo com uma patente que ela faz sobre aquele medicamento. Se você tem um laboratório de farmacologia, de criação de fármacos, você não pode produzir e vender o que ela tem. A patente é dela e, portanto, você não pode vender. Isso é quase como se fosse um aceno que a gente faz, né, que as indústrias fazem a essa farmacêutica, porque ela investiu muito dinheiro para chegar naquele composto. Teve muito cientista trabalhando por trás e, portanto, ela tem exclusividade em vender por um tempo para recuperar o lucro. Até aí tudo certo, é a lógica que acontece. E depois, mais ou menos de 15 anos, quebra aquela patente e se você tem um laboratório aí atrás da sua casa, você pode produzir aquele medicamento e vender também.
Tá? Não tem problema nenhum, você bota outro nome comercial, mas o princípio ativo é muito parecido e tudo certo. Contanto que você tem as normas da vigilância sanitária para produzir atrás da sua casa, né? Isso. Essa casa foi um exemplo. Só que no caso dos medicamentos do coquetel retroantiviral, que é o medicamento utilizado para tratar HIV, no Brasil quebraram a patente, porque era um problema de saúde pública e basicamente o governo falou, ó, foda-se a patente, a gente vai produzir igual e distribuir porque é uma questão de saúde pública. Será que nesse caso eventualmente não poderia acontecer? Acho difícil. Eu não sei qual é a base legal para isso, foge muito da... Bom. E professor, depois eu queria entrar em algumas questões de algumas, como toda área dentro da ciência tem várias fake news rolando, né? E já rolou bastante, inclusive várias polêmicas, né? Como pílula do câncer e tudo mais. Mas antes disso eu queria trocar uma ideia sobre o que você falou ali, tem algumas diferenças genéticas de país para país, ou de fato a gente sabe que, inclusive em alguns termos de critérios de diagnóstico para doenças metabólicas ou mesmo de saúde mental, os manuais diferem bastante, né? Os manuais nosológicos diferem bastante de, por exemplo, Ocidente, Oriente, etc. Em termos de prevalência, incidência, prevalência de cânceres, vários tipos, existe uma diferença a nível global? Por exemplo, Eslen, nos países nórdicos existe uma menor prevalência de câncer de pele, por lá não ter tanto sol, sei lá, existe alguma coisa assim? Eu nunca entrei muito nessas comparações, mas uma associação nítida, assim, hoje você tem... Por exemplo, na China, você tem uma quantidade de cânceres de pulmão, cabeça, pescoço, boca, muito alta, associada ao alto índice de tabagismo, por exemplo. Então, o chinês fuma bastante e os cânceres aparecem numa quantidade muito alta lá, se ponderar mesmo, né, pela população dessas cidades. O que mais melanomas você tem, às vezes, né, regiões, por exemplo, o sul do país é conhecido por ter mais... Austrália, né, aqui o sul do país, a Austrália é um país que, né, a Oceania, acho que imagino como um todo, tenha casos de melanoma muito incidentes, porque é um povo de pele clara e lá tem uma incidência UV grande. Câncer coloretal, que é um câncer muito associado à dieta e que tem se especulado uma mudança epidemiológica associado a essa nova dieta processada que a gente tem, que antigamente se esperava pacientes com uma idade maior tendo câncer coloretal, 50 anos, 60 anos. Hoje você tem alguns casos já em 40 anos com câncer coloretal e não são poucos, e o que está mostrando uma tendência a uma mudança de incidência, e isso é maior nos países que têm esse tipo de dieta, então Estados Unidos, alguns países na Europa, imagino que vários países estão começando a adotar essa dieta também, né? E com níveis de obesidade alto, mesmo o Egito. Um dia eu estava lendo, me chamou a atenção o Egito, um país com um índice de obesidade alto. Olha só. Eventualmente essa mudança, por exemplo, dietética, né, dos países, e que está globalizando mesmo nos países mais distantes, vai se refletir em maiores incidências desse tipo de câncer nesses países, né? Outros cânceres estão sendo erradicados em alguns países. Por exemplo, o câncer de colo uterino, tem alguns países que, né, estão vacinaram as meninas, né, com a vacina para HPV, e se espera erradicar, né, o câncer de colo uterino em alguns anos já. Austrália e Nova Zelândia são exemplos disso. No Brasil a gente já está vacinando, mas houve um medo lá, uns relatos antivacina e tal, deu uma... E agora talvez o Ministério precise retomar, né, essas campanhas de novo, para que a gente também consiga erradicar o HPV das meninas e dos meninos e prevenir principalmente nas mulheres esse câncer, né, que acomete mais elas, né? Professor, pílula do câncer na USP, foi quando isso? 2019? 2018? O que aconteceu? O que era aquilo? Fosfetanolamina. Qual que era a ideia? Dentro de toda essa malha de conhecimento que a gente discutiu aqui, aonde essa pílula supostamente atuaria? Ela era que aumentaria o sistema, melhoraria o sistema imunológico? Aonde que ela estava nessa sopa toda? Então, a fosfetanolamina, eu lembro que na época eu fui atrás para entender um pouco, né? Quando saiu aquela história toda da fosfetanolamina, até surpreendeu a gente, porque
envolvia, né, pessoas da universidade, né? E o argumento é que a fosfetanolamina de alguma maneira marcava as células tumorais para serem reconhecidas pelo sistema imune. A fosfetanolamina é um lipídio que existe na membrana de toda a célula, né? E aí você olha para esse tipo de informação assim solta, não há a gente chama de racional, não é um racional, uma coisa que explique um possível mecanismo de ação para isso. Aí quando você vai nos estudos mesmo, publicados no quais as pessoas que defendiam se baseavam, a evidência era muito fraca. Eu lembro assim, a minha memória é ruim para números, né? E eu lembro assim que as doses para matar células tumorais no modelo in vitro era na ordem de milimolar. E isso, uma molécula que se comporta nesse tipo, a gente não leva para frente no estudo para prospecção de novos fármacos, porque é uma molécula que não tem potencial nenhum atingir níveis milimolar nos circulantes. A gente fala em micro geralmente, né, assim, que é 1000 vezes menos, né, assim, de maneira grosseira falando. Então, assim, a evidência nos modelos animais que eles tinham eram muito fracas. E aquilo ali acho que foi um exemplo de como todo mundo que usou aquilo, eu acho que é um exemplo de como manipular um paciente desesperado, né? Como você está ali manipulando, pegando uma paciente que está com uma doença que para muitos é entendida como uma sentença de morte, porque não entende que há muitas delas que já são plenamente curáveis, mas o câncer é o câncer, né? Sempre foi aquela coisa, né? O nome é pesado. O câncer, né? Estou com câncer, é uma coisa, né, que pesa na cabeça de qualquer um. E aquilo ali, as pessoas... Aí aquela coisa de vir os relatos, me chamava a atenção de ver na TV os relatos das pessoas. Eu me curei com isso. Mas as pessoas não contavam se elas estavam fazendo quimioterapia também. Sabe, assim, tudo... um uso muito oportunista. Até programas de TV, né, levavam pacientes. E eu lembro de falar assim... Porque os cientistas escondem a cura do câncer, a indústria farmacêutica esconde, e agora aqui nós temos, né, uma molécula nacional que vai curar... Essa conspiração é a mais imbecil de todas, cara, porque a indústria farmacêutica passa anos derramando bilhões de dólares investindo para procurar uma pesquisa e ia esconder a pílula que resolve o problema. Imagina quanto que ia vender. Assim... Nem sentido empresarial, empreendedor não tem isso. E aí a gente, só para... Essa ideia de fosfetanolamina foi para testes, né? Foi para testes. Primeiro a evidência foi que... Foi por causa disso? Por causa de todo... O Ministério gastou dinheiro para fazer o teste clínico aqui no Brasil. Né? Até envolveu aqui um instituto aqui de Florianópolis que testou uma parte das análises. Assim, ela era contaminada, ela não era um pó puro. Era um pó com outros contaminantes, ou seja, o processo de síntese química dela não era tão bom. Não tinha nada, aparentemente, também que fosse causar um dano... Felizmente não tinha nada tóxico, né? Mas ela não era pura. Então já não cumpre um critério básico de produto farmacêutico, que é a pureza, né? E não mostrou eficácia nenhuma, né? Tentaram em paciente, já pularam para uma fase 3, assim? Já? Eu não me lembro a fase, se eram os metastáticos já, ou se era uma metastático fase 3, mas pegaram um grupo de tumores variados, né? Fizeram um pool de diferentes tipos tumorais, testaram e não viram nenhuma evidência que justificasse um estudo maior. Pararam então ali. Assim, parou ali, né? Até onde eu me lembro, parou ali. Mas realmente nem o racional por trás, né? A plausibilidade biológica já estava fraca. Não tem, é muito fraco. Eu não... Quem sou eu para julgar o que aconteceu ali, né? Mas acho que existiu talvez uma boa vontade de alguns, mas com uma certa ignorância no sentido de não conhecer o câncer. E aí decidi fazer botar como diz, os pés pelas mãos e fornecer isso para a população, né? E aí é um caminho complicado, né? E aí acontece outra coisa. Acontece o quê? Uma galera que não vai muito com a cara da ciência aproveita isso daí para usar como premissa e argumentar a favor dos seus ideais. Fala, olha aí, ó, viram que os cientistas escondem? Aí
alcança uma população ignorante, ignorante no sentido científico, e consequentemente pulveriza mais essa informação e gera toda essa inflamação, e aí entram questões de viés político, e aí, aí tu já viu, jogou a merda no ventilador legal, né? O cientista, ele é Os cientistas são seres humanos, né? Então você vai ter O objetivo desse podcast é mostrar isso pra galera também. Todo nível de comportamento ali, dos altamente éticos até eventualmente uns que fazem essas coisas. Ou às vezes com boa intenção, mas com pouco conhecimento, outros com... Né? A gente viu na pandemia muitos que se diziam cientistas, né? Que provavelmente não eram, porque aparentemente não seguiam o que a ciência dizia, mas pregando coisas ali contra a própria ciência. Mas de alguma maneira isso mina o imaginário popular, porque aquilo ali, um médico, o povo não tem muita noção do que é um cientista. Então, um médico, psicólogo, nutricionista, vocês montam um canal, você começa a falar, por exemplo, as pessoas te têm como um cientista, né? E no caso você é um cientista, né? Mas às vezes a pessoa não é um cientista ou tem uma formação na área da saúde, mas não tem uma formação científica. Perfeito. Que é diferente, né? Se você for olhar, formação científica envolve... Ser, né? Deveria pelo menos estar próximo. Deveria ser. As universidades, eu penso como professor, que a gente deveria trabalhar muito a questão de como o conhecimento é gerado nas graduações, até nas escolas. Como é que se chega a esse protocolo médico? Eu já recebi, por exemplo, perguntas de médicos me perguntando, cara, me explica o que são essas fases do estudo clínico 1, 2, 3 e 4. Um médico. E aí você pensa assim, poxa, tu se formou e não sabe isso. Então esse cara é o cara suscetível a dizer, a vacina foi produzida a toque de caixa. Perfeito. E a gente via essas coisas e acha absurdo. É que nem você voltar na história. A indústria farmacêutica tem a pílula do câncer. Lembra que eu falei lá no início que os cânceres são mais de 100 diferentes doenças? O que a gente tem mais visto no momento é que não existe uma pílula para todo mundo. E provavelmente não vai existir uma pílula para todo mundo. Existe a cura daquele câncer com a mutação X. Existe a cura daquele câncer, daquele órgão com a mutação Y. É isso que tem se visto, né? Ou existe a cura daqueles pacientes que têm um alto nível de PDL1, que nós estávamos falando antes ali, da imunoterapia, uma possibilidade de cura melhor deles. A única que é mais generalista, que é a químio, dá problema em outras células do corpo também, né? Dá problema, e os cânceres geralmente ficam, né, assim, os que no paciente ou cura, e uma parte deles fica resistente e o câncer não vai mais ser sensível àquilo. E aí tu pensar que a indústria... Olha o nível da conspiração. Você falou em nível mercadológico. Eu vou pensar em nível experimental. Vamos pensar que nós somos uma indústria e temos uma molécula aqui nova. Como é que a gente faz? Como é que eu sei que eu tenho a cura do câncer? Vou ter que testar em pacientes. Com vários cânceres. Vários cânceres. Se você olhar para um estudo clínico de fase 3 de câncer, é 150, 100, 150, 200 pacientes por braço. Como é que eu recruto esse monte de gente escondido, sem passar pelo comitê de ética? Não tem sentido nenhum. Aí eu invisto quantos milhões para fazer um estudo clínico, porque vai milhões para um estudo clínico. Tempo pra caramba. Tempo, profissional, organização, tudo isso escondido, porque se eu revelar num protocolo, as pessoas vão saber o que é. Então, é um nível de imaginação que eu fico pensando nessas pessoas, falta ciência e sobra filme de ficção científica. Que aí no filme de ficção científica tudo é possível, né? Chip na vacina, toda aquela história. Então, assim, a importância de se trabalhar a ciência num podcast, numa universidade, assim, trabalhar a ciência de base, né? Numa escola, com as crianças pequenas, elas entenderem como é que se chega... Por que exatamente a água ferve? Por que é um remédio? O que é um remédio? Sabe? Professor, eu acho que uma criança é menos ignorante do que uma pessoa que perpetua essas coisas, porque a criança intuitivamente ela é questionadora. A pessoa que perpetua essas coisas já foi vencida e ensinada de uma outra forma. Eu lembro que em 2010, 2013, os divulgadores científicos falavam, em 2025 nós estaremos discutindo a origem do Big Bang, nós estaremos discutindo... a inteligência artificial numa forma ampla, e hoje a gente tem que voltar atrás e explicar que vacinas
são importantes. Voltando que a Terra não é plana. É realmente complica, né? E o intuito desse podcast é mostrar que o conhecimento científico é importante sem ficar falando que o conhecimento científico é importante. Esse é o meu intuito. Por quê? Porque tem até algumas meta-análises que mostram que o efeito debunking, o efeito de você desmistificar uma mentira, você mostrar que uma mentira é mentira, ele parece ser muito mais eficaz quando você come pelas beiradas, digamos assim, do que você chegar e falar para a pessoa, você está errado. É muito melhor que a pessoa assista e sozinha consiga tirar as próprias conclusões para chegar naquele conhecimento. Então, quando eu trago um cientista aqui, você e os professores que já vieram e os que virão, eu não fico perguntando, tipo, fala as mentiras, eu deixo essa parte para o final. Porque até o cara ter chegado aqui, ele falou, caramba, cara, olha o quanto de conhecimento esse cara que está aí sentado na mesa sabe. E você naturalmente foi falando dentro do seu discurso. Eu fui para a Austrália, fui para a Universidade do Texas, conheci uma pessoa assim, e aí você vê os estudos de prospectivos, retrospectivos e não sei o quê. E em momento nenhum você ficou falando a ciência. Você foi falando de outras formas sobre ciência. Sim. E na minha opinião, essa é a melhor forma de vender ciência, cara. Essa é a melhor forma. E é engraçado como eu acho que precisa... A população precisa conhecer o cientista, né? O que é essa profissão. E foi muito... Você falou ali da pandemia, de falar de vacinas novamente, né? Eu acho que às vezes dá a impressão que eu tenho, esse é um ponto de vista bem particular, que as pessoas que são leigas e que não têm obrigação necessariamente de saber isso, porque eu nunca vi um cientista ao vivo, como é que eu confio nessa pessoa? Mas os trajetos que a gente passa, e tem pesquisadores que têm trajetos muito maiores e muito mais requintados por grandes instituições, com pessoas, prêmios Nobel, né, e que tem uma carga de formação maior ainda. E foi na pandemia, foi muito interessante que a gente via essas pessoas às vezes falando na TV, faz isso, distancia um pouco, toma vacina. E aí você tem 1, 2, 3, 4 deles falando isso. Aí vem o vizinho, engenheiro, nada contra o engenheiro, porque o engenheiro, claro. Mas ele não é um cara que entende de vacina, né, em geral, né? Era suficiente para dizer, não, mas meu vizinho disse que ficou mal com a vacina. Mas você vai ficar com uma febre, porque isso é até bom que você tenha uma febre, porque o sistema imune está produzindo aquilo que a vacina precisa. É como se você fazer uma analogia, e se você tem um engenheiro que vai na sua casa e fala para você tem que... Florianópolis tem um terreno mole, né? Em geral, em algumas áreas. Você tem que botar uma estaca aqui de 15 metros de fundura. Vem o segundo engenheiro, você tem que botar uma estaca de 15 metros de fundura. Você tem um terceiro... Não acredito. Tenho que botar meu vizinho disse que eu tenho que botar um outro tipo de base. Quem você acredita? Então, o que levou as pessoas, uma parte das pessoas, a não acreditar nesses especialistas altamente capacitados que iam lá e diziam para elas, cara, vai por esse caminho, vai dar certo. E se você olhar para os gráficos da Covid hoje, quando entrou a vacinação, o número de mortes baixa, não tem como negar isso, a menos que você queira negar por uma ignorância ou uma fé. Exato. Não existe outra explicação. É isso mesmo. Acho que de fato é isso. Professor, para a gente ir para os finais, hoje, assim, no cenário global de estudos sobre câncer, o senhor vê alguma coisa que ainda não temos evidências para uso em humanos, mas parece ter uma boa... Ou tem evidências em ensaios clínicos, além da imunoterapia, que parece ter um bom prognóstico? Alguma questão eu lembro que o professor Jason até veio aqui e falou de vacinas de RNA, não sei se sim. Não sei se esse mesmo metodologia se aplicaria, essa tecnologia se aplicaria ao câncer. Você falou, eu fiquei aqui pensando, a gente tem um trabalho com vacina de RNA agora, com peptídeos, na verdade, para acontecer recentemente. Essa é uma possibilidade, sim. A imunoterapia vem com essas abordagens ou com as células engenheiradas, né, ou com... O que seriam essas células engenheiradas? São células que, chamadas CAR-T, são células que se tiram do paciente, são linfócitos que se tiram do paciente, ou células natural killers, depende do tipo do CAR, né?
e que se expressa nela um antígeno chamado CAR, que é uma proteína de membrana que vai melhorar o reconhecimento dela contra alguns tipos de células tumorais. Então, tu insere nela um gene que torna ela uma reconhecedora do tumor que a pessoa tem. Essa aí seria uma célula do sistema imune. Uma célula do sistema imune. Uma célula do próprio paciente que é tirada, levada para o laboratório, feita uma expressão de uma proteína nova nela, estuda o ambiente de cultura celular e depois ela volta para o sangue do paciente para combater o tumor. Então chama de essa engenharia que tem, que é montar a célula. É como se tu soubesse assim, o que a célula precisa ter, qual é os MHCs, ou seja... Esse aí seria o estudo da USP que você falou que o pessoal conseguiu eliminar a USP incorporou a tecnologia, né? Eu acho que imagino que seja, não me lembro dos detalhes, mas acho que é o hospital, né, associado à universidade. É uma tecnologia usada em outros países e no Brasil ela é muito cara. Né? Tirar essa célula do paciente e levar para o laboratório. Primeiro, purificar a célula que você quer. Levar para ambiente estéril de cultivo. Depois fazer ela expressar essa proteína. Depois devolver para o paciente. Isso tem que ter esterilidade, controle de qualidade. Não é como eu lá no meu laboratório fazer um processo assim com células de camundongo ou mesmo de humanos para fazer uma coisa que não é com humanos exatamente. É porque tu pode voltar a injetar no humano uma coisa nociva, né? Exato, tem que ter um controle de qualidade muito grande aí. Então o preço da tecnologia está nisso também. Então isso já é conhecido, uma tecnologia que foi gerada e eu sei que a USP ali incorporou, mas eu acho que o INCA tem algumas linhas de pesquisa também bem interessantes com CAR e tal, tentando implementar no Brasil essas de maneira mais, digamos, de rotina, né, para que as pessoas possam de fato, os que são elegíveis a isso, fazer, né? E essa de RNA que você falou? E a vacina de RNA, o que você tem? Você poderia, por exemplo, uma das bases, o câncer tem partes mutadas, né? Tem proteínas mutadas. Será que se eu fizer um RNA, assim pensando simplificadamente, se eu fizer um RNA que codifique aquele peptídeo mutado, o sistema imune vai reconhecer aquilo como algo, injeto aquilo na pessoa, vai produzir o peptídeo mutado, sei lá, no braço, por exemplo. O sistema imune vem aqui, detecta aquilo ali e eventualmente vai gerar uma resposta imunológica, mediada por células T e anticorpos, às vezes até por células B, e vai reagir. Quando passar, essa célula vai passar pelo tumor, vai encontrar o tumor e vai identificar como algo estranho. Que é mais ou menos o que se faz com a vacina da RNA para a Covid. Produz uma proteína, um peptídeo da spike, o sistema imune reconhece aquilo, produz, né, anticorpos, mas no caso do câncer, como é uma doença, a vacina Covid é preventiva, a vacina do câncer é terapêutica. Então essa modalidade, né? Tem alguns estudos tentando fazer vacinas de prevenção a câncer. Eu nunca entrei muito no fundo neles. Mas esses, então, é para produzir um peptídeo que é mutado, que teoricamente você não tem em outras células, e que eventualmente você vai gerar uma resposta citotóxica lá contra o tumor. Essa é a ideia da vacina de RNA, por exemplo, para câncer. Que interessante. Parece que os tratamentos mais promissores, de fato, tentam utilizar o sistema imunológico, então, né? Para atacar a doença. Quando o sistema imune reconhece, ele é um cara bom. Ele é eficaz, né? Ele é eficiente e eficaz. Assim, ele tem rapidez e tem uma taxa de destruição desse tumor muito, muito boa, né? Porque enquanto ele encontrar células ali, ele vai... Como que pode, professor, um sistema imune assim ser tão agressivo do ponto de vista que seria bom, né, para nós? Digamos que ele identifica a célula tumoral, qual seria o mecanismo pelo qual ele mataria essa célula? Um dos mecanismos mais especulados assim que se quer quando se fala em imunidade antitumoral é uma atividade dos linfócitos TCD8, que são chamados linfócitos citotóxicos. Esses linfócitos, quando eles são ativados, reconhecem aquela célula como estranha, eles passam a produzir, eles liberam enzimas que, né, promovem a apoptose da célula. Então, eles mesmos liberam as chamadas granzimas, por exemplo. É uma classe de enzimas importantes que elas vão atuar sobre a célula-alvo e vão causar a morte celular delas. Mesmo ali que se tiver várias outras células ali junto, ele vai em todas. Porque ele liga, né?
Ele liga aqui e já libera a substância na própria célula. Não fica gerando respostas ambientais muito grandes. Sim, nível celular, né? O senhor quer deixar algum contato aí para o pessoal, se eventualmente quiser entrar em contato com você, ou o pessoal que puder te encontrar, não sei, na página do seu laboratório? Eu tenho a página do Lab Câncer, que é uma página do Instagram, né? @LabCâncer. Se eventualmente alguém... Seu digito só aparece a nossa lá. Então, se alguém eventualmente quiser aí virar aluno de... não seria. O senhor tem linhas de pesquisa? Hoje o senhor trabalha mais com o quê? Temos. A gente está trabalhando mais com câncer de mama, né, e câncer pulmonar. Modelos animais, né? Muitos modelos in vitro. Animais a gente usa assim da maneira mais limitada possível. Né, só quando tem algo assim que é extremamente necessário usar. Então muitos modelos que a gente chama de pré-clínicos, ou uma palavra mais adequada hoje é não clínico. A gente não trata pacientes. Estuda mais vias e tal. E a gente tem umas partes dos nossos trabalhos envolvem também amostras de pacientes. Então a gente não faz interferência farmacológica em pacientes, mas a gente tem assim alguns trabalhos que tem coletas de amostras, em que a gente avalia os tumores dos pacientes, analisa eles para... Né, e um pequeno braço que nos ajuda, que é um braço de bioinformática, né, com os colaboradores aí que fazem uma parte de análise de bancos de dados para a gente. Legal. Professor, obrigado pela sua presença. Aprendi bastante. Vou entrar em contato com o meu dermatologista aí para fazer mais uma consulta para ele. Obrigado pela presença. Eu agradeço. É realmente um prazer. Com certeza esse conhecimento vai não só, como eu disse, elevar o nível de consciência da população sobre o que um cientista faz, mas também é um conhecimento útil, né, para o dia a dia das pessoas, principalmente quem eventualmente tem um parente ou alguém assim com câncer ou tem fator de risco para isso. Obrigado pela sua presença, de verdade. E, pessoal, se inscrevam no canal, curtam, deem like aqui e nos vemos no próximo episódio. Até mais.